Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna Giovannini e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre esse livrinho maravilhoso, O Abandono à Providência Divina, do Jean-Pierre Cousteau. Eu acho que é Cousteau, ou Coussade, ou Calçade. De qualquer forma eu vou chamar ele de Jean-Pierre. E esse livro é da Edições Livre, essa editorazinha que eu tô conhecendo agora e que o pessoal da Kyrion me mandou. E tem uma livraria só deles. Então vocês dão uma corrida lá porque os preços costumam ser muito bons. E esse livro, gente, é um livro incrível. Esse Jean-Pierre, ele foi um padre jesuíta francês, conhecido pela autoria deste clássico da literatura católica. E foi ordenado sacerdote em 1705 e deu aulas no Colégio Jesuíta de Toulouse até 1714 e dedicou-se à carreira itinerante de missionário e pregador. Cumpriu com responsabilidades administrativas em diversas instituições do sul da França e foi diretor espiritual das freiras da Ordem da Visitação em Nancy, a quem devemos a preservação de suas cartas e anotações de suas conferências. Então, muito obrigada, freiras, porque esse livro ficou ótimo. E aí, gente, esse livro traz capítulos bem pequenos, ó. Viu? Então, é uma folha e meia, 2 folhas. Então, você pode ler uma por dia, um capítulo por dia, como se fosse uma devocional. O assunto desse livro é o que acontece com a alma que se abandona à providência divina, né? Então, ele vai falar da santidade, da esperança, né? Do amor que essa alma vai ter por Deus, né, quando ela se abandona e tudo mais. Então, no livro primeiro ele vai dizer natureza e excelência da virtude do abandono. E aí ele vai falar de santidade aqui, dos deveres, da perfeição, do espírito, como que o espírito lida com as intercorrências da vida e tudo mais, sobre a paz e as riquezas da graça. A ação divina e da maneira como ela trabalha sem cessar na santificação da alma, a assistência paternal com que Deus envolve as almas que se abandonam inteiramente a Ele, e aí tem o ato de abandono, que é a última oração aqui desse livro. E eu vou tentar aqui uma forma de fazer esse vídeo diferente. Eu vou tentar ler aquilo que mais me tocou e comentar com vocês de forma mais pessoal. É uma leitura muito pessoal, porque é uma leitura devocional. E aí vamos ver como é que vai ficar. O capítulo 3, como a santidade se tornaria mais fácil se fosse considerada deste ponto de vista, ele vai falar que a gente acha a santidade uma coisa muito difícil porque a gente tem uma ideia errada de santidade. Se a obra da nossa santificação nos oferece dificuldades tão insuperáveis na aparência, é porque não temos dela uma ideia exata. E aí que entra uma situação aqui. A gente está lendo o livro de um católico. E o católico crê, toda a igreja católica crê, que uma pessoa pode se tornar santa. Ela pode odiar o pecado ao ponto de não pecar mais. Não porque ela vai ser legalista, mas porque ela vai amar tanto a Deus que o pecado não vai mais a atrair, tá? Então, quando ele fala de santidade, ele não está falando daquela santidade nominal, todos nós somos santos, todos nós fomos separados, né? Ele não está falando disso, ele está falando, né, da santidade mesmo, né, na vida de verdade. De fato, a santidade reduz-se toda a uma só coisa, a fidelidade à vontade de Deus. Ora, esta fidelidade está ao alcance de todos, tanto na sua prática ativa como no seu exercício passivo. E aí ele vai falar da parte prática e da parte passiva. O que é a parte prática? É quando você tem que cumprir aquilo que tem que cumprir, né? Qual é o seu estado de vida? Você é mãe? Você é solteira? Você é casada? Você tem um emprego? Você é uma irmã da Igreja Católica? Você é uma viúva? Quem você é? Esse seu estado de vida te demanda alguns exercícios, te demandam algumas obrigações. E cumprir essas obrigações de forma a louvar ao Senhor é santidade.
tá? E ele vai falar o seguinte: aquilo que está na sua força de fazer é sua obrigação. Aquilo que não está na sua força de fazer não é mais a sua obrigação. Aí ele fala: tem coisa mais razoável do que isso? Não é assim tão difícil, né? Qual a desculpa que a gente pode alegar? Quando existe alguma coisa além do mandamento, tipo, aquilo que vai além do mandamento, como Deus, como Jesus falou com o jovem rico, né? Para você ser salvo, você tem que cumprir os 10 mandamentos. Aí ele fala: eu já faço isso. Aí ele fala: então você vai ter que largar tudo e me seguir. Isso é além do mandamento, né? E aí ele fala que, como sinal principal da nossa vocação para os seguir, dá-nos auxílio da graça, que nos facilitam a sua prática. Nem chama ninguém senão na medida das suas forças e no sentido das suas aptidões. Mais uma vez ainda, poderia imaginar-se alguma coisa mais razoável? Aí depois ele fala: aprendei, pois, o que pareceis ignorar. Este Deus de bondade tornou fáceis de adquirir todas as coisas necessárias e comuns da ordem natural, como o ar, a água e a terra. Nada mais necessário do que respiração, sono e alimento. Mas é tudo muito fácil de conseguir. Então, se o amor e a fidelidade são necessários na ordem sobrenatural, não existe dificuldade em alcançar. Reparai na nossa vida, de que é que se compõe? De uma série de ações de bem pouca monta. Ora, dessas coisas tão mesquinhas, de tão mesquinha importância que Deus se digna contentar-se. Aí, por isso que ele fala, a santidade não é assim tão difícil. E a parte passiva é a questão do aceitar aquilo que não se pode evitar. Sofrer com amor, ou seja, com suavidade e consolação, o que tantas vezes se suporta com aborrecimento e desgosto. Essa é a parte talvez mais difícil, né? Mas é aí que entra o abandono à providência, ou seja, tudo aquilo que vem para você é providencial, ou para te consolar, ou para te santificar. Outra coisa que eu achei interessante ele falar é que a vontade de Deus se revela a nós de qualquer forma, seja de uma obrigação que você tem que fazer, ou de um sofrimento que você tem que suportar. E isso é assim, quando a vontade de Deus se apresenta para você como um exercício prático, né? Quando você tem que fazer alguma coisa, não adianta você fazer outra. Por exemplo, Deus quer que você ore. Ele está te chamando à oração. Aí você fala assim: não, eu quero ler esse livro porque eu quero aprender como ser santo. Mas não é isso que Deus quer de você. Então, isso que é muito bom, ler sobre como ser santo é uma coisa muito boa, mas não é a vontade de Deus. Você ignora o chamado à oração para ler. Então, ler perde totalmente a importância. A vontade de Deus, não, essa divina vontade é sempre para o momento presente a vida do corpo e da alma. Porque, enfim, uma e outra, em qualquer estado que estejam, são por ela sempre sustentados e conservados. Sem ela o pão é veneno, por ela o veneno é remédio salutar. Então, às vezes, você nunca vai imaginar que lavar um banheiro seja fonte de santidade. Mas se essa é sua obrigação, faça a sua obrigação, certo? Às vezes é cuidar de um parente que você não gosta. Às vezes é suportar uma pessoa chata. Às vezes é fazer uma coisa que não tem nenhum sentido de você estar sendo cobrado de fazer. Mas se é ali que Deus quer te santificar, vai fazer o que é o melhor. É muito interessante. Olha só, meditação, contemplação, orações vocais, silêncio interior, atos das potências, sensíveis ou distintos ou menos percebidos, retiro ou ação, sejam em si mesmos o que quiser. O melhor de tudo isso para a alma é o que Deus quer no momento presente. E tudo isso a alma deve olhar com uma perfeita indiferença, como não sendo absolutamente nada. Ele fala que tudo que você tem é canal de santificação e não tem significado em si mesmo se não for usado por Deus, mesmo que seja bom. Ele fala assim que a alma que não se encontra satisfeita pela plenitude divina do momento presente seja castigada com a incapacidade de encontrar contentamento em qualquer outra coisa. Se os livros, os exemplos dos santos e os tratados espirituais privam da paz, se enchem, mas não saciam, é sinal de que nos desviamos do puro abandono à ação divina e a enchemos dessas coisas como se lhe pertencessem. A sua plenitude, nesse caso, fecha a entrada de Deus e é preciso despojar-se dela como um obstáculo à graça. Mas ele diz também que
A ordem de Deus confere a todas as coisas um valor sobrenatural e divino. E para você não se desviar da inspiração de Deus, você tem que se certificar que essa inspiração não te afasta dos deveres do seu estado. Ou seja, se você é casado, se você é solteiro, né, tudo mais. Ele traz aqui o exemplo dos dois ladrões, né, ao lado de Jesus na cruz. Os dois estavam sofrendo a mesmíssima coisa. Um usou a situação para se lamentar, para se condenar, para lamuriar, né, para tentar a Jesus, tipo, desce daí, salva-se a si mesmo e tudo mais. Enquanto o outro usou a mesma situação para se submeter ao Senhor. E ele fala: ó queridas almas, que ledes estas palavras, olhai que não vos há de custar mais fazer o que fazeis, sofrer o que sofreis, só tendes que mudar o coração. Não há momento nenhum que Deus não se apresente sob a aparência de alguma obrigação ou de algum dever. Ele fala que a vida é um completo sacramento, porque o Senhor Deus está em todas as situações. Ele está sustentando tudo. Você pode encontrar Deus em qualquer coisa, qualquer situação. Basta que você, né, tenha os olhos da fé. Se vivêssemos sem interrupção da vida da fé, estaríamos em um contínuo trato com Deus. Falar-lhe-íamos face a face. Lindo. Vivemos guiados pelos sentidos e tornamos inútil essa luz da fé, que nos guiaria tão seguramente no labirinto de tantas trevas e figuras, no meio das quais nos perdemos como insensatos. Pelo contrário, aquele a quem a fé serve de guia nada quer senão a Deus, e Deus vive sempre, deixando para trás a figura, ultrapassando-a. Uma outra coisa que ele fala muito é sobre a presença do Espírito Santo, sobre o guia pessoal da alma, que é o Espírito Santo. Só conhecemos perfeitamente o que a experiência nos ensinou pela realidade do sofrimento. Essa é a verdadeira escola do Espírito Santo, que ao coração fala palavras de vida. Desta fonte deve brotar tudo aquilo que dizemos aos outros. Ai, como é difícil. Será que tudo que a gente fala provém do Espírito Santo? É muito complicado. Olha só esse trecho, que maravilhoso. Tudo leva a esta união. Tudo nos ajuda a aperfeiçoar-nos, exceto o que é pecado ou está fora da nossa obrigação. É só aceitar tudo e entregar-se à ação de Deus. Sobre o Espírito Santo de novo. A ação divina vê no verbo tudo o que convém a cada alma santa. A Escritura compreende uma parte, e a operação do Espírito Santo no interior das almas acaba o resto, conforme os exemplares que o verbo lhe propõe. Quando você percebe que tudo, né, que acontece com você é uma obra divina, quando você leva a sério que Deus age em tudo, você começa a atravessar o seu ego e o seu sentimento por aquilo que está acontecendo, olhando só para Deus. Ele fala assim: atravessemos este labirinto do nosso amor próprio, saltando-lhe por cima, sem nos metermos nos seus meandros intermináveis. Como águias, pairemos acima de todas essas nuvens, de olhar sempre fixo no divino sol e nas obrigações que são os seus raios. A alma de fé, intimamente persuadida de que é Deus que a conduz, tudo aceita como uma graça, e vivendo completamente esquecida da matéria sobre que Deus trabalha, não pensa senão na obra encomendada aos seus cuidados. Então você, não importa se Deus vai lidar com você, né, no sofrimento ou na consolação, você está pronto porque sabe que tudo é de Deus, tudo vem de Deus. Verdadeiramente o homem perturba-se em vão. Tudo que por ele passa é semelhante a um sonho. Vem uma sombra e faz desaparecer a outra. Nos que dormem, as imaginações vão se sucedendo. Umas afligem, outras consolam. A alma é joguete dessas aparências, que umas às outras se destroem. O despertar faz ver-se como todas eram igualmente vãs. Dissipa todas as impressões, e o homem não dá importância nem aos perigos, nem às felicidades que passou durante o sono. Então ele está falando que para a alma que vê a realidade divina, essa vida é um sonho, não importa, né? Igual ele falou, que não dá importância nem aos perigos, nem às felicidades. É tudo a mesma coisa, é tudo sonho, é tudo uma ilusão, porque o que tem por trás disso tudo é o próprio Deus, né?
Ó como o procedimento de Deus é cheio de bondade e de sabedoria. De tal modo reservou exclusivamente para sua graça e para a sua ação tudo que há de sublime, de elevado, de grande e de admirável na perfeição e na santidade. E de tal maneira deixou as nossas almas ajudadas do socorro da graça, o que é pequeno, claro e fácil, que não há ninguém no mundo que não possa atingir a perfeição mais eminente, cumprindo com amor os deveres mais comuns e obscuros. Aí tem mais alguns capítulos e tem aqui o ato de abandono, que eu achei, assim, a oração mais bonita, né? Que tem aqui no final, ato de abandono, uma oração que você pode fazer toda manhã, que você pode fazer antes de dormir, e eu achei muito interessante. Diz o seguinte: ó meu Deus, eu não sei o que hoje me há de suceder, ignoro por completo, mas sei certamente que nada poderá acontecer-me que vós não tenhais previsto, regulado e ordenado de toda a eternidade, e isto me basta. Adoro os vossos desígnios impenetráveis e eternos, e a eles me submeto de todo o coração. Quero tudo, aceito tudo, e uno meu sacrifício ao de Jesus Cristo, meu divino Salvador. Peço-vos em seu nome e pelos seus merecimentos infinitos, paciência nas minhas penas e submissão perfeita e inteira a tudo que me suceder, segundo o vosso divino beneplácito. Assim seja. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo mais pessoal, foi um vídeo em que eu li as passagens que mais me tocaram, e eu vou deixar o link de compra aqui embaixo, caso você queira ter essa experiência de leitura, que eu recomendo muito, muito, muito. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo aqui do canal, e vamos passar 2020 lendo.